sobre o quarto capítulo da série, o Eu Sou, e será Eu Sou o Bom Pastor. Semana passada nós falamos sobre Eu Sou a Porta das Ovelhas. Nós não demos ênfase muito no pastoreio, falamos mais da porta. Então nós vamos lá para o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, e vamos ler. João capítulo 10, nós vamos ler do 1 ao 5, nós vamos fazer uma leitura rápida aqui, mas uma leitura grande. Não confie no você ficar olhando para mim, porque às vezes você pode se perder, mas olha, preste atenção no que o texto vai dizer para a gente conseguir entender. Em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não reconhece a voz dos estranhos. E Jesus propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que queria dizer. Versículo 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, a quem não pertence as ovelhas, não é o pastor, de modo que quando vê, ele não é pastor, porque quando vê o lobo, ele vai deixar as ovelhas e irá fugir. Então o lobo atacará o rebanho e dispersará as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu não, diz o Senhor Jesus, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como um pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu, de uma forma espontânea, eu a dou. Eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para tomá-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Só até aí. Deixa a Bíblia aberta. Lembrando, para a gente sempre fazer essa retrospectiva, para a gente entender, para a gente não ficar solto, que esse sermão de João 10 desenvolve-se a partir do confronto de Jesus com os líderes judeus depois da expulsão do ex-cego de nascença, que outrora, no capítulo 9, Jesus vai encontrar com aquele rapaz, vai curá-lo, e os fariseus começam a rebater a ele, dizer para ele: quem te curou? Ele disse: foi Jesus. Eu não sei quem me curou, mas só sei que o nome dele é Jesus. Não, mas pera aí, vamos fazer um negócio. Fala com ele, fala com os outros que ele é pecador. Não sai espalhando aí por aí que ele curou, mas diga, fala que ele é pecador. Os fariseus fazendo com que eles iam contra, para que ele fosse contra Jesus e os seus ensinamentos. E aquele homem diz para eles assim: eu não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. Amém.
E essa passagem de João 10, depois Jesus vai encontrar com ele, né? Porque depois dessa pronúncia dele, dessa expressão dele, ele é expulso da sinagoga. E essa passagem de João 10 se dá porque dos fariseus, eles são considerados por Jesus como falsos pastores, por eles maltratarem o ex-cego. Mas Jesus, como um bom pastor, foi lá procurar. Por isso que João 10, versículo 10, que vai dizer que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, não fala do diabo, igual nós aprendemos semana passada aqui, mas se fala dos falsos líderes, dos falsos pastores, que vêm para roubar, matar e destruir. Falsos pastores que vêm para privar as ovelhas da graça, privar a ovelha de viver e privar a ovelha de, como é que podemos dizer, de se viver de uma forma integral. Então esses falsos pastores vêm para poder fazer isso. Então depois disso Jesus vai declarar que ele é a porta das ovelhas, porque os fariseus não estavam entendendo. E ele declara sendo o bom pastor. Jesus então, do versículo 1 até o versículo 6 que nós lemos, Jesus vai mostrar o contraste entre ele e os falsos pastores, a qual já havia chamado eles de ladrões e salteadores. E agora Jesus vai descrever eles como mercenários. Mas aqui vamos ver hoje o contraste do verdadeiro pastor com as suas ovelhas e o falso pastor que não tem ovelha. Irmãos, e uma coisa é certa, nós podemos entender, nós gostamos de usar animais para apelidar, às vezes, ou para dar ênfase a algo que você quer dizer sobre alguém. Como? Para falar mal ou para ofender a pessoa, né? O carinho, tipo, essa pessoa ela é forte como touro. Nossa, essa pessoa como é que ela está voando alto? Olha para você ver, voa alto igual uma águia. Ou pode dizer, nossa, gatinho, né? Carinho, né? Fofo, gatinho, né? Igual tem gente que ora a Deus pedindo um gatinho, uma gatinha, cuidado que gato arranha, né? Então, ou pode falar assim, né? Nossa, essa pessoa ela é sagaz como a raposa. Desculpa os atleticanos, mas não achei nada com galo, tá? Desculpa. E talvez você pode virar e falar talvez da sua esposa, da sua mãe, assim, hoje ela está brava igual uma onça. Não é? Nós gostamos de fazer isso para dar ênfase, para ficar mais fofo, talvez para explicar algo. Mas se eu te contar uma coisa aqui, que Deus, quando Ele vai comparar eu e você, Ele nos compara a uma ovelha. E ovelha, irmãos, é aquele animal fofinho, peludo, né? Mas é aquele animal bobinho, fácil de se desviar, se desgarrar das outras ovelhas. E talvez não era esse animal que você queria que fosse, que você queria ser visto, ou ser escolhido. Talvez quisesse ser um leão, um urso, uma lebre. Ninguém queria ser uma mula aqui, né? Não, de forma nenhuma. Mas se Deus te chama de ovelha, nós temos que aceitar, porque é isso que somos. Amém? E é bom que eu e você entendamos isso, porque Ele te chama de ovelha, porque ao final deste sermão, eu espero que você consiga se ver como ovelha, pois senão você não vai conseguir ver Jesus como seu pastor. E nós olhamos para o capítulo 10, para o contexto da semana passada, da presença dos falsos pastores. Depois nós temos outro contexto, que para nós entendermos a questão do pastoreio que foi falado na semana passada, nós podemos usar até o texto do Salmos 23, que é o salmo da ovelha, porque é a ovelha que está falando. O que ela disse? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando Davi disse, ele está se reportando a Deus como uma ovelha, considerando Deus, fazendo de Deus o seu pastor. E nós notamos aqui uma proximidade. O Eterno, Ele é o meu pastor. Nota-se um alinhamento aqui, ele apresenta Deus como um pastor pessoal. E é preciso nós termos Deus como um pastor. Isso é sério, nobtê-lo e entendermos isso. As ovelhas não conseguem viver
sozinhas, isoladas. As ovelhas vivem melhor em conjunto com as outras ovelhas. A ovelha não aceita muito bem a troca de pastoreio. Vai haver problema. A ovelha, ela começa a ficar pirracenta, fica sem tomar água, não se alimenta. Parece com alguém ou é engano meu? Por isso era costume vender as ovelhas para o matadouro, porque ela não acostumava com o novo pastor. Por isso que todo pastor de ovelha tem que ter um co-pastor andando junto com ele, porque se esse pastor faz, como nós vamos aprender aqui, contrata um outro pastor para ficar, as ovelhas não vão aceitar. Nós vamos aprender aqui. E depois o texto vai dizer: ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva às águas tranquilas. Irmãos, as ovelhas têm medo de aparentemente tudo, até mesmo dos seus reflexos na água, e muito mais ainda do barulho da correnteza das águas pesadas. É por isso que o pastor conduz a ela às águas tranquilas. Pastos verdejantes, pastos com vidas, pastos com alimento apropriado, com vitamina, não pastos secos sem vida. E é isso que o nosso pastor, ele faz. Por isso o pastor precisava levar elas às águas tranquilas para elas matarem a sede. E muitas das vezes, irmãos, por causa do medo, desse medo, o pastor às vezes precisava pegar a água na mão para poder levar até a boca dela, levando ela às águas que são tranquilas para ela matar a sua sede. Que pastor, hein? Com isso, então, nós podemos agora entender também o cajado do pastor, porque ele diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado do pastor é aquele que tem um arco assim, né? Porque quando a ovelha cai no precipício, pelos caminhos que elas estão andando, o pastor vai à frente seguindo, elas vão ouvindo a voz, e o pastor vai indo, elas vão seguindo. Tem ovelha que às vezes acaba caindo, se precipitando, aí o pastor vai lá com aquela argola e puxa ela pelo pescoço e traz ela de volta para o caminho. E a vara é por causa de quê? Por causa que tem aquelas ovelhas que desvia pelo caminho, longe do rebanho. Aí o que acontece? O pastor vai lá e dá uma varada na cabeça dela, para ela voltar para o caminho, para ela entender que não é para ela fazer isso. E quando ela faz isso mais de uma vez, sabe o que o pastor faz? O pastor vai lá, quebra as 4 patas dela, depois cuida dessas 4 patas, trazendo ela no colo, mostrando para ela: você pode tentar andar por onde você quiser, mas aonde você for, eu vou te buscar. Esse é o seu pastor, mesmo que seja preciso quebrar as patinhas. Tem umas ovelhas que Jesus está precisando quebrar as patinhas, não está? Cuidado, hein? Que o sumo pastor, ele ainda quebra as patinhas, mas ele quebra para colocar você no colo dele. Amém? Tá bom. Então, com isso nós podemos entrar no terceiro contexto aqui do texto, que fala sobre os pastores de Israel. E nós vamos ter que ler Ezequiel 34. Abra lá a sua Bíblia. Isso aqui você vai ficar doido agora. Isso aqui é maravilhoso. Ezequiel capítulo 34. Uma profecia de Deus usando Ezequiel para os pastores de Israel. Quem encontrou? Veio a minha palavra do Senhor: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores que se apacentam a si mesmos e não apacentarão os pastores as ovelhas. Vocês comem a gordura, vocês vestem a lã delas e degolais o cevado, mas não apacentam as ovelhas. A fraca vocês não fortalecestes, a doente vocês não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada
desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todos os animais do campo, porque se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem a que busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todos os animais do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Versículo 11: pois assim diz o Senhor Deus, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Versículo 15: eu as apacentarei, eu as farei repousar, diz o Senhor. A perdida eu buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor, eu julgarei entre as ovelhas, e ovelhas entre carneiros e bodes. Pula lá para o versículo 21. Visto que com o lado e com o ombro tais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que espalhais para fora, eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de presa, e julgarei entre as ovelhas. Levantarei, olha isso aqui, levantarei sobre elas um só pastor, o meu servo Davi, e ele apacentará e lhe servirá de pasto. Olha isso aqui, agora olha para cá. Os pastores de Ezequiel aqui eram líderes de Israel, eram pastores, também tinham governantes ali naquela época, e Deus, Ele vai colocar um fim nisso aqui, porque Ele vai dizer que Ele está contra todos os pastores que abandonaram as suas ovelhas, que deixaram de apacentar, que deixaram de cuidar das ovelhas dele. Aí Ele está dizendo, eu agora mesmo procurarei, eu mesmo irei apacentar as minhas ovelhas. Irmãos, nota-se uma coisa aqui agora, para você entender, Deus não está colocando ninguém agora para cuidar das ovelhas, mas Ele mesmo começa a dizer, está vendo o que eu falei com vocês, estão fazendo, que estão dizendo para vocês, quando vocês virem, virá um pastor da casa de Davi. Agora entenda, quando nós entramos no versículo 11, o que é que Jesus está dizendo? Eu sou o bom pastor. A profecia de Ezequiel está se cumprindo em João 10, versículo 10. O pastor que iria procurar, o pastor que iria vir até essas ovelhas, o pastor que iria vir para rebanhar as ovelhas suas, ele chegou. Eu sou este pastor, é o que ele está dizendo. Então Jesus está dizendo, Jesus está revertendo o quadro que os líderes fizeram com as ovelhas. Deus está fazendo ao contrário. Se vocês não curou, eu irei para curar. Se vocês não apacentou, eu agora vou apacentar. Se você não curou a enferma, não cuidou, eu agora virei para cuidar delas. É aí, por que ele disse que é o Davi? O Edgar, como assim Davi? Nessa passagem aqui ele já estava morto, porque Ezequiel já é quase pré-exílio praticamente. E como que Davi? Só que não, Jesus é da descendência de Davi. Olha que lindo isso aqui. Então quando nós olhamos para a linhagem, nós vemos que ele dá da descendência de Davi. Mateus capítulo 1, versículo 1, olha o que vai dizer: Jesus Cristo, filho de Davi. Lucas 1, 27, há uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi. Capítulo 1, versículo 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Marcos 10, 47, Jesus está passando, Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi. Então viria um pastor da descendência de Davi e assentaria e apacentaria as ovelhas dele. Então João capítulo 10 está cumprindo a profecia de Ezequiel, que foi proferida por Ezequiel há mais de 2000 anos atrás, antes que Jesus viesse.
já estava profetizando que viria um pastor que apacentaria e cuidaria das ovelhas que o Pai lhe deu. E Davi, o que Davi era antes? Pastor. Ele que escreve o Salmo 23. Então o próprio Deus está entrando em ação como pastor. Por isso Jesus disse em João que Ele é o bom pastor. E o que Jesus está dizendo aqui, irmãos, quando Ele diz o bom pastor, Ele está dizendo, o tempo chegou. O tempo que estava dizendo lá em Ezequiel, de Deus reunir as suas ovelhas, chegou o tempo. E está diante de vocês o descendente de Davi, está diante de vocês o próprio Deus. Então Jesus dizendo, chegou o tempo da ovelha ser fortalecida, da ovelha perdida ser encontrada, da doente ser curada. Você crê nisso, meu irmão? Então Deus é um Deus de graça, e Deus está vendo os falsos pastores, irmão, que existiu antes, que existem hoje, que talvez pode se existir ainda. Deus está vendo esses falsos pastores. Só que chegará o tempo que Ele já veio, mas agora Ele voltará. Ele voltará para buscar as suas ovelhas, para reunir as suas ovelhas que o Pai deu a Ele, que Ele comprou com o seu sangue, de toda tribo, de toda língua e nação. Aleluia. Então, os 5 primeiros versículos de João fazem esse contraste do verdadeiro e do falso pastor. E Jesus chama de mercenário. Naquela época, os donos de rebanho ricos contratavam-se pastores para poder cuidar das ovelhas. E uma visão dos pastores, e esses pastores eram pastores assalariados, não tem problema, porque os pastores de Abraão eram assalariados por ele, os pastores de Jó também. E existia uma figura do pastor assalariado, mercenário, que ele era contratado. E necessariamente não era uma pessoa ímpia, uma pessoa má, poderia talvez até ser um pastor bom. E Jesus está falando aqui, por ele falar dos pastores mercenários, assalariados, é sobre que eles não estão nem aí para as ovelhas, só está de olho na lã das ovelhas. E quando surge o perigo, o que acontece? Ele é o primeiro, perna para quem tem, de fugir. Ele é o primeiro a fugir, enquanto o verdadeiro pastor permanece com o rebanho para cuidar das ovelhas. É por isso que Jesus fala que Ele é o bom pastor. E quando Ele fala que Ele é bom, Ele não está dizendo que Ele é um pastor bonzinho, meiguinho, vontade de dar um beijo, um aperto na bochecha dele. Não, de forma nenhuma. Aqui a ideia de bom é uma ideia de amável, descreve algo que Ele é um pastor ideal, um exemplo a ser seguido. E chamá-lo de bom é chamá-lo de Deus, já é algo da sua natureza ser bom. E a ideia aqui então, quando ele diz que Ele é um bom pastor, é a ideia que Ele é um pastor de verdade. Porque existe o contraste do falso pastor que foge. Por quê? Porque as ovelhas, o bom pastor está disposto a dar a sua vida pelas ovelhas. Esse pastor é aquele que se coloca à frente das suas ovelhas, porque as ovelhas são indefesas, são propensas a se perder e precisam ser trazidas de volta. As ovelhas são pacíficas e úteis para o seu pastor. Vou repetir: as ovelhas são pacíficas e úteis para o seu pastor. Você tem utilidade para o seu pastor, não se esqueça disso. Aí o versículo 14 ele diz que Ele conhece as suas ovelhas e elas também me conhecem, diz Ele. Jesus de novo repete: eu sou o bom pastor. Por que Ele repete? Ele repete para dar ênfase no que Ele vai falar depois. Mas por que Jesus é um bom pastor? Porque diferente do mau pastor, que é o mercenário, Jesus a reconhece. E a ideia aqui
de conhecer é que elas são conhecidas por Ele individualmente. Ele é conhecida, a ovelha é conhecida por Ele de uma forma peculiar, cada uma delas. O termo conhecer aqui no Evangelho de João refere-se ao relacionamento íntimo entre o pastor e a sua ovelha. E Ele, como pastor que sabe cuidar de cada uma de uma forma individual, Ele sabe o que passa com cada uma delas. E hoje estamos aqui porque Ele nos chamou pelo nome, porque Ele mesmo se dá a conhecer. E Ele não só conhece, Ele tão conhece que Ele dá a vida por elas. Mesmo as ovelhas sendo semelhantes, cada uma com as suas peculiaridades. Por quê? Porque uma ovelha pode ter medo de altura, de lugares altos. Uma ovelha não gosta nem da sua própria sombra, tem medo. E o pastor fiel, ele conhece, ele sabe de todas essas necessidades. E de uma forma especial, em consideração, ele vai até as ovelhas para cuidar de cada uma delas. Ele não cuida de uma da forma que ele trata a outra. A outra trata dessa forma. Essa aqui tem que ser mais ou menos dessa forma aqui. O pastor sabe, o bom pastor sabe. E ao contrário de nós, irmãos, porque se fosse para nós dar a nossa vida, nós não iríamos. Pouco possível e menos vontade nós teríamos de fazer isso. E à medida que o pastor vai cuidando das ovelhas, elas passam a conhecer Ele cada vez melhor. Relacionamento. Jesus conhece todas as áreas da nossa vida. E nós, o mais impossível que nós pensamos, Ele sabe. Não adianta nós queremos esconder nada dele, nada, porque Ele vê tudo. E mesmo às vezes você querendo esconder dele, Ele decide morrer por você. Sendo ovelha difícil, querendo se desgarrar, mesmo falando que vai abandonar Ele, porque Ele não fez tal coisa para você, mesmo dando vontade de chutar o balde com tudo, mesmo Ele sabendo que você faria tudo isso, Ele decidiu morrer por você. As ovelhas são chamadas então para conhecer o seu pastor com íntima comunhão. E no versículo 16 ele vai dizer: agora ainda eu tenho outras ovelhas. Que ovelhas? Como assim? Quem são elas? Por quê? Porque ele veio como pastor para o aprisco de Israel. Mas o outro aprisco é os gentios. No caso aqui, somos nós. Estes que encontram os gentios são aqueles que encontraram ou ainda se encontram fora da aliança de Deus. E talvez você que um dia creu nele como seu pastor, você já faz parte desse rebanho. Aleluia. Mas talvez você que ainda não creu nele e não reconheceu ele como um bom pastor, você não pertence a esse rebanho ainda. Você está fora da aliança, está fora do rebanho dele. E naquele grande dia, ele vai vir para buscar só as ovelhas dele. E os gentios que são chamados, que somos nós, somos chamados da mesma forma, quando ele foi assunto aos céus. E esse rebanho, diga, vai crescer? Vai. Por onde? Através da igreja. Através da igreja. E haverá, como ele mesmo diz, um único rebanho e somente um único pastor, a qual ele mesmo disse que chamará cada um pelo seu nome. É por isso que ele diz que ele manda apartar dele aquele que ele não conhece.
Às vezes você diz, ele está dizendo, eu conheço minhas ovelhas conhecem. Só que está cheio de crente vivendo, sabe como? Tanto de ovelha vivendo, sabe como? Eu conheço Jesus. Mas eu te fazer uma pergunta, será que ele te conhece? Será que ele te conhece? Eis a questão. Pedro, ele levou o evangelho a todos os gentios. Atos 10, Atos 11. Paulo foi considerado o apóstolo dos gentios e pregou até os confins do Império Romano. E Jesus, no versículo 17, ele está dizendo: eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. E aqui de fato, irmãos, Jesus está dizendo que ele vai dar a sua vida. Jesus, por tudo acontecendo, ele deveria ser obediente, e ele foi até a morte. E aqui de fato Jesus iria morrer no lugar das ovelhas, somente das suas ovelhas. Para ele ser o bom pastor, ele precisa morrer por essas ovelhas. E a morte para ele não foi um acidente, e nem tampouco a sua ressurreição. Mas por que o pastor precisava morrer? Vamos abrir lá, Isaías 53. Hoje é um domingo de ceia. Nada melhor do que nós lermos um texto como esse. Versículo 2 em diante. Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um que prosseguiu o caminho que desejasse, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade dessas ovelhas. E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu sua boca. Mas como uma ovelha, cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Deu para você ver o pastor aqui, dentro dessa ótica? Deu para você enxergar esse pastor aqui, que entregou a sua vida pelas ovelhas? Porque ele está dizendo, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e ele deu. Nós estávamos desgarrados, mas por causa dele nós fomos arrebanhados. Nós estávamos em pecado, em transgressões, mas ele levou tudo sobre ele. Quando esse pastor dá a vida pelas ovelhas, afligido, quando você olha para esse pastor, vendo ele morrer ali, e você ver uma ovelha, porque quando o pastor morrer, ele não está morrendo a morte dele, ele está morrendo a nossa morte, ele está morrendo a morte das suas ovelhas, que aqui estão e aquelas que ainda hão de crer. Ele está morrendo a morte de uma ovelha, está morrendo a morte das suas ovelhas, pelas transgressões delas, por ele. Lembra lá do texto? Eu vim para curá-la, eu vim para apacentá-las. Por ele que entregou a sua vida, nós fomos curados. Ele levou todas as nossas enfermidades.
As ovelhas não querem estar reunidas, irmãos. E para resolver isso, ele tem que morrer como uma ovelha para se identificar. Então todo o sofrimento que era para suas ovelhas, o pastor leva sobre si. É por isso que ele dá a sua vida e depois reassume. Ele ressuscita. E veio até nessa noite aqui para te dizer uma coisa: se você é minha ovelha, foi porque eu fiz. Se você hoje é minha ovelha, foi porque eu te chamei. Se você hoje é minha ovelha, porque foi eu que te coloquei no meu rebanho. Não foi por nada que você fez e nem pelo que você fará. Foi porque o Pai me deu vocês. Aleluias. Eu e você não fizemos nada. E agora eu só ouço a voz do meu pastor. Ele me chama e eu sigo. Se você está andado desgarrado, e nessa noite aqui Deus te trouxe para te dizer isso, para te conduzir de novo ao caminho dele, é para voltar. Se você é a minha ovelha, se você é a ovelha do sumo pastor, é porque ele levou sobre ele todas as nossas transgressões. Foi porque ele sofreu. E ele está aqui para te conduzir de volta para o caminho da sua justiça. Aleluia. E se Jesus é esse pastor tão perfeito, tão pleno, e já sofreu em meu lugar, entenda uma coisa, meu irmão: o bom pastor separa as ovelhas dos cabritos. E ele deve fazer isso, pois é impossível permanecer-se neutro em relação a Jesus. Pois o que cremos a respeito dele é uma questão de vida ou morte. Não tem como vivermos na imparcialidade. Não tem como ficar andando em cima do muro pensando para onde vai. Não tem como. O que você é? Eu sou crente, sou cristão, acredito em Jesus, mas é ele cá e eu aqui. Será? Não tem como. João 8:24 vai dizer: por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Se ele sofreu, por que eu sofro então? Será que o pastor errou? Será que ele esqueceu de cuidar? Será que ele esqueceu de cuidar de mim? Não. Salmos 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele está dizendo: mesmo se eu andar, eu posso até andar, mas eu sei que sozinho eu não vou estar. Ainda que está dizendo que eu posso até passar, ainda que está dizendo que você pode passar e às vezes vai passar, mas ele está dizendo: eu estarei com vocês. O sofrimento, irmãos, nos conecta com o nosso pastor. Você já reparou que quanto mais você sofre, quando a criança chora, o que ela chama primeiro? O pai. Olha olhando para lá isso. Quando ela chora, ô pai, ô pai. Quando a gente sofre, a gente parece não é, a gente fica mais pertinho de Jesus. O sofrimento nos conecta mais para perto dele. Esse bom pastor, mesmo que você está andando longe dele, fica tranquilo. Ele sabe quando te trazer para perto de novo. Ele sabe. Então, o resultado do sofrimento do nosso pastor. Versículo 27, para a gente ir terminando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
e eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Meu Pai que as deu a mim, Ele é maior do que todos, ninguém pode arrebatar das mãos dele. O aprisco, os percursos, as trajetórias da saída do aprisco, da entrada, da saída, da condução até os pastos verdes, da condução até as águas tranquilas, tudo isso, se você está seguindo, você está seguindo para a eternidade. E o que ele está dizendo? Tudo isso, vou repetir, o percurso, a entrada e a saída, aos pastos verdes, às águas tranquilas, tudo isso não depende de você, tudo isso depende do pastor, tudo do pastor. Onde você vai chegar depende somente do seu pastor, somente ele. Seja orgulhoso, meu irmão. Se tem uma coisa que você precisa ter orgulho, sai daqui orgulhoso nessa noite e alegre, é de ser ovelha do pastor Jesus, porque ele mesmo disse que ninguém pode, ninguém vai arrebatar, tirar você das mãos dele. E o adjetivo do bom pastor, Jesus, não se refere, quando diz o bom pastor, não se refere à sua aparência, mas à sua absoluta atratividade do que ele está fazendo como pastor. Quando ele chama, as pessoas querem ir. Quando percebe que ele morreu, elas querem ir mais ainda até ele. O ponto de chamar Jesus de o bom pastor é enfatizar o estranho e extraordinário poder do seu amor. Amém? Você tem certeza que você pertence a esse rebanho? Se você não tem certeza ainda, eu te convido a você, que o pastor te conduz, te chama hoje. E curva a sua cabeça, o louvor pode subir. Eu quero te pedir para você ficar sentado enquanto isso os diáconos vão servir a ceia.